Saber produzir bons stories é uma das melhores formas para conseguir transformar apenas observadores em seguidores. O problema é que grande parte das pessoas não faz ideia de como é que produz um bom story, e muito menos como é que utiliza essas funções dentro do Instagram. Então nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente o que você precisa para produzir bons stories e da forma certa, para você parar de ter apenas observadores no seu perfil e começar a ter verdadeiros seguidores, pessoas que engajam com o conteúdo que você produz e principalmente compram os seus produtos. Vamos pro vídeo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E antes de qualquer coisa, já quero pedir aqui pra você, deixa o joinha, se inscreve nesse canal e principalmente ativa o sininho e deixa os comentários aqui com o que você acha que eu poderia trazer diferente um pouco pro canal. Percebem que eu tô num cenário completamente amador e totalmente fora da minha zona de conforto, então tô fazendo de tudo e dando o meu máximo para conseguir trazer esses vídeos aqui pra você. Então preciso da sua ajuda para continuar trazendo vídeos como esse, que podem te ajudar muito se você prestar atenção e saber valorizar esses conteúdos, beleza? Então já deixa o seu joinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e deixa os comentários aí com recomendações de próximos vídeos. Eu vou analisar todas as recomendações e quem sabe a gente não traz esses vídeos que vocês recomendaram. Então, vamos começar a falar um pouco sobre como é que você pode produzir bons stories e bons conteúdos, beleza? Antes de qualquer coisa, eu enxergo os stories como uma forma de reproduzir conteúdo e principalmente reproduzir a sua semiótica. Semiótica na qual eu já falei num vídeo anterior. Então, eu recomendo que você clique nesse vídeo aqui, ó, clique aqui e assista o vídeo que eu já falei sobre como você pode vender mais através da semiótica, ok? Além disso, eu também quero falar sobre outra coisa. Então, primeiro eu vou falar do como eu enxergo a produção de conteúdo e como eu acredito que você pode produzir bons conteúdos, para depois a gente falar como é que você pode adaptar esses bons conteúdos para os seus stories, ok? Então, eu já tenho alguns destaques falando sobre isso, mas vamos materializar tudo isso. O que eu acredito ser um bom conteúdo? Eu não acredito que um bom conteúdo seja aquele conteúdo que você apenas reproduz o que você aprendeu em outros cursos, que é o que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas estão apenas reproduzindo todos os conteúdos que ela aprende, então ela fica ali reproduzindo. Pô, eu li isso daqui num livro e tá ali reproduzindo. Tudo bem, o conteúdo é muito bom, as pessoas realmente se interessam por isso, mas elas sabem que podem te trocar a qualquer momento, já que aquilo ali sempre tá num curso ali, aquilo ali sempre tá num livro ali, aquilo ali não tem nada diferente, aquilo ali não tem nada da sua personalidade, não tem nada do seu diferencial. As pessoas só estão te vendo como um reprodutor de conteúdo, não te veem como autoridade e muito menos como uma possível pessoa para se cativar e se inspirar. Eu enxergo o bom produtor de conteúdo como uma pessoa que sabe trazer interpretações sobre conteúdos que foram passados em livros. Isso sim é um bom produtor de conteúdo, porque aquela interpretação é única. Somente aquela pessoa é capaz de reproduzir aqueles raciocínios que ela teve sobre um conteúdo estático e completamente normal. Ela leu um livro, soube analisar o que foi passado a ela e quando analisou aquelas coisas, soube trazer o conteúdo de forma verídica para você. Então produzir conteúdo não é apenas sair reproduzindo o que você lê em livros. É sobre criar teses e criar raciocínios capazes de fazer as pessoas se cativarem com aquilo e sim virarem seus fãs, porque elas sabem que somente ali elas vão encontrar aquele nível de conteúdo, aquele nível de interpretação. Então pare de enxergar e pare de ser apenas uma pessoa que fica reproduzindo e respondendo questões quaisquer que você encontra facilmente no Google. Esse tipo de pergunta e esse tipo de produtor de conteúdo ninguém quer e ninguém acompanha. Tanto que você pode ir nas pessoas que você segue, que você vai ver claramente que nenhuma delas você segue, única e exclusivamente porque ela está reproduzindo o que foi falado em livros. Você está seguindo aquela pessoa ou porque a semiótica é muito bom, ou segundo, porque o conteúdo que ela traz é uma interpretação totalmente diferente do que você está acostumado a ouvir do mercado. Depois a gente precisa, claro, falar um pouco sobre semiótica, mas eu não quero falar muito, eu não quero me estender muito, porque eu já tenho um vídeo sobre isso, eu já expliquei direitinho, então você já tem tudo isso e o segredo para você fazer isso é justamente saber reproduzir aquilo num bom conteúdo. Então, é saber exprimir da mesma forma com que o Ícaro de Carvalho faz. Então, recomendo muito que vocês acompanhem alguns modelos para saber reproduzir. Então, o melhor jeito de você aprender aquilo é justamente modelando pessoas que fazem aquilo com êxito. Beleza, já falei sobre o que você deve postar, mas agora como você deve postar? A primeira coisa que eu quero dar um exemplo, e como você pode ver nessa imagem aqui,
sobre essas imagens que eu coloco de fundo, que o Ícaro coloca de fundo, que a grande parte das pessoas coloca de fundo. E por que, Brian, você faz isso e como é que funciona tudo isso? Então vamos explicar direitinho como é que funciona essas coisas. A primeira coisa, eu acredito que isso surgiu muito com o Ícaro de Carvalho. Ele foi a primeira pessoa que trouxe essa tese e justamente soube explicar como é que funciona isso dali. Essas imagens é o que a gente chama de arquétipo. E o que são esses arquétipos? Esses arquétipos que a gente utiliza nos stories são justamente imagens que são capazes de complementar o conteúdo escrito, ou seja, transmitindo sentimentos, transmitindo qualquer tipo de coisa complementar ao texto que você está produzindo, porque muitas vezes será muito mais fácil utilizar apenas uma imagem do que ficar tentando por palavras e palavras exprimir um sentimento. Então coloca algumas imagens aí e olha como é que cada imagem transmite um sentimento específico. Além disso, além dos sentimentos e da mensagem que ela é capaz de transmitir para os seus seguidores, também é importante a gente salientar que fica muito mais atraente ler textos com essa imagem de fundo, seja da forma com que eu utilizo, que eu aprendi, claro, com o Felipe de Carvalho. Vamos fazer esse parênteses aqui no vídeo. Muito obrigado, Felipe. Eu aprendi a utilizar isso com você, eu copiei seus stories, eu modelei seus stories. Hoje eu utilizo um pouco mais da minha forma, mas quando eu vi seus stories eu falei, cara, isso daqui é muito bonito e comecei a utilizar da sua forma, beleza? E antes, eu utilizava da mesma forma que o Ícaro de Carvalho utiliza. Mas faço uma breve comparação. Olha esse story aqui do Ícaro de Carvalho e agora olha esse story aqui do Flávio Augusto. Fica muito mais fácil e muito mais prazeroso de se ler quando você tem um textão sobre uma imagem e quando você tem um textão sobre um fundo, qualquer fundo preto, qualquer coisa. Fica muito mais fácil você ler com uma imagem ali, aquela imagem transmitindo o sentimento que a gente procura, ok? Então, dito tudo isso, agora vamos pro celular aqui que eu vou mostrar exatamente como é que eu monto meus stories e como é que o Ícaro de Carvalho monta os stories dele diretamente no Instagram. Felizmente eu não tô com 2 celulares, então a gente vai ter que sair um pouquinho aqui e vamos lá pro celular, depois a gente volta aqui para se despedir, ok? Então, já volto. Agora, aqui dentro do Instagram, a gente pode fazer algumas coisas e a gente precisa prestar atenção, ok? A primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é justamente a forma com que o Ícaro de Carvalho produz os stories dele. Muitas pessoas têm dúvida de como é que elas podem fazer esse texto aqui. E também depois eu vou mostrar como é que vocês podem fazer os seus stories dessa forma aqui, que é a forma que atualmente eu produzo conteúdo e acredito ser muito eficaz, porque é muito bonito visualmente e eu gosto bastante, ok? Então, vamos começar aqui, primeiro, pela forma do Ícaro de Carvalho, que eu acredito será mais fácil, ok? Então a gente vem aqui, depois aqui, vocês viram minha cara ali, depois vem aqui, a gente pega aqui nos stories, aqui tem alguns fundos que a gente pode utilizar ao nosso favor, ótimo. O que o Ícaro de Carvalho faz? Ele pegou a imagem, ela abaixa, aumentou aqui, colocou a imagem alinhadinha aqui e agora a gente começa a criar o nosso texto. Qual fonte o Ícaro utiliza? O Ícaro utiliza essa primeira fonte aqui. E como é que ele faz? Então, ele começa a escrever o seu próprio texto. Texto inteiro escrito, ele vem aqui, posiciona ao centro, aumenta um pouquinho e beleza. Mas Brian, como é que ele fez para deixar essa letra pequenininha? Eu já tive muito essa dúvida, porque antes a gente escreve aqui e vai ficando grande. Então deixa eu só copiar aqui, ó, para não perder tudo isso daqui. Mas a gente vai começando a escrever e vai ficando grande, né? Aí a gente, meu Deus, ferrou. A gente vem aqui e coloca isso daqui grande e ferrou. Pronto, ficou assim, horrível a imagem. Então como é que o Ícaro de Carvalho faz? Então ele vem aqui do lado, ó, essa setinha aqui do lado, e vem aqui e abaixa. E quando ele deixa pequenininho, geralmente ele utiliza esse pequenininho aqui, o menor possível, alinha ao centro e depois, poxa Brian, mas como é que ele faz para deixar o texto dele colorido? Então a gente pode ensinar isso também. Primeira coisa, você vem aqui, seleciona aqui as cores, deixa o texto branco. Depois de selecionar o texto branco, ele vem e faz algumas passagens. Então ele seleciona alguns princípios aqui e coloca de amarelo. E depois algumas passagens de vermelho e outras passagens de... Como não tem espaço, fica bem difícil selecionar. Mas aqui de amarelo, e ele vai colorindo os textos de acordo com o que ele acredita ser mais importante. Depois você vem aqui em Send to ou clica para publicar o seu story. Pronto, temos o nosso primeiro story feito, da forma do Ícaro de Carvalho. Agora o que a gente vai fazer? Da forma com que eu produzo. Mas Brian, como é que o Ícaro de Carvalho faz para conseguir as suas imagens? Eu acredito que o Ícaro de Carvalho consiga tudo através do próprio Google. Então o que ele vem aqui, ele pergunta, por exemplo, Bill Gates rindo. Ao pesquisar Bill Gates rindo, ele acha algumas pessoas.
na internet é péssima, mas ele acha algumas imagens, e essas imagens ele vem e salva no Instagram dele. Mas Brian, como é que você faz os seus? Eu utilizo esses dois aplicativos aqui, Unsplash e Pexels. São dois aplicativos que eu gosto bastante e que venho aqui neles. O principal que eu utilizo é o Unsplash. O que eu venho? Eu venho aqui, eu não sei se vai baixar, aqui ó, pronto, segura e baixa aqui embaixo, ok? Então eu salvo várias imagens, como vocês podem ver, eu tenho eu tenho aqui ó, Story Covers, quase 400 imagens, ok? Então vamos lá, Brian, como é que você faz para produzir suas stories? Eu vou produzir aqui, selecionei uma imagem, eu vou fazer o quê? Primeira coisa, eu vou escrever um título. Então eu escrevo um título grandão, eu seleciono essa 1, 2, 3, quarta fonte, coloco isso daqui ó, para deixar ele com esse fundo e coloco ela grande. Novamente, às vezes eu utilizo isso daqui ó, para deixar isso daqui ó. E o principal, ó, olha que vocês conseguem perceber, o fundo, ele tem tipo uma sombra preta, né? Eu demorei muito para aprender isso. Por quê? O que eu fazia geralmente? Eu vinha aqui e selecionava o amarelo. E quando eu selecionava o amarelo, ele ficava com fundo branco. O que você tem que fazer? Você tem que vir, colocar o branco, vai ficar com fundo preto e você seleciona a cor que você deseja. Depois a gente começa a escrever. Novamente, a gente vem aqui e alinha o tamanho que a gente quer. A gente alinha o tamanho que a gente quer. A gente seleciona o branco, a gente alinha aqui ao lado e vai selecionando as partes que a gente deseja grifar. Eu costumo grifar com esse rosa aqui, com esse bege aqui e com esse amarelo e com esse laranja aqui, que são as cores que eu acredito que fiquem mais destaques, ok? Beleza, alinhamos aqui ao centro, fizemos um dos modelos de stories que eu utilizo. E além disso, a gente utiliza o outro alinhando aqui ao centro. A gente coloca o título, escreve uma coisa aqui embaixo para preencher espaço, reduz um pouco, coloca ela aqui. E depois a gente utiliza outra fonte que eu gosto bastante, que é essa última fonte. A gente traz a última fonte, a gente reduz um pouco o tamanho dela e coloca ela aqui, ó. Depois a gente pega isso daqui, escreve outro texto, claro, né? Dando tudo segmento à ideia que você quer passar. Traz aqui e geralmente eu finalizo com uma cor branca. Aqui atrás uma branca e assim ficam todos os meus stories. Ah, Brian, você tá mentindo, você não faz isso não. Então vamos lá. Aqui a gente vem aqui e pode pegar aqui, ó. Aqui o que a gente tinha falado, aqui o que a gente tinha falado, aqui o que a gente falou, aqui vocês sabem a mesma coisa, como é que vocês podem fazer tudo isso da mesma forma com que eu produzo meus stories, ok? Espero que vocês tenham gostado, então vamos voltar lá pro vídeo. Deu pra entender como é que a gente faz esses stories e como é que funciona toda a mentalidade por trás de um bom story, que é capaz de compartilhar um bom conteúdo, transmitir a semiótica e principalmente fazer a venda? Hoje eu enxergo o story como uma das melhores ferramentas para produção de conteúdo, junto com o YouTube. Então eu espero que vocês tenham entendido. E hoje a gente mudou um pouco o cenário, por recomendação do editor, eu fechei todas as cortinas e agora a gente só tá assim, mas hoje já é dia 6, é madrugada do dia 6, eu não tenho como mostrar o celular aqui pra vocês, mas vocês podem ver no horário da gravação ali, nos negócios passados, que já é meia-noite. Tô gravando esse vídeo aqui correndo, porque hoje, dia 6, porque já virou meia-noite, preciso fazer o check-out e já vou meter o pé agora pra outro lugar, porque a gente vai mudar um pouquinho o cenário. Então esse é o último vídeo desse cenário aqui, agora eu vou para outro hotel e vamos ver se a gente consegue encontrar outro cenário dentro de um hotel que não seja tão ruim. Então vamos ver se a gente consegue fazer isso e os próximos vídeos já vai ser em outro cenário, beleza? Então eu tô correndo bastante para eu conseguir trazer esses vídeos, esses conteúdos. Então, cara, se eu já tô fazendo isso, se eu já tô dando essa moral para vocês, peço agora que vocês me retribuam. Então deixa o seu joinha, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e principalmente deixa os comentários com o que você está achando desse vídeo e principalmente para me ajudar a divulgar esses vídeos para mais pessoas. Então vai lá, clica no botão compartilhar e manda pro seu amigo. Cara, tá produzindo conteúdo, né? Então aprende a produzir um pouquinho de conteúdo dessa forma aqui. Isso daqui é muito legal. Olha aqui, olha como é que o Brian produz conteúdo, é totalmente diferente do que você tá acostumado. Presta atenção nisso, não sei o que. E aqui você aprende como é que você pode fazer isso. Então me dá essa moral aí que vai me ajudar muito, beleza? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais. Fui! Vale lembrar também que essa daqui é uma série do zero à primeira venda. Então aqui do lado tá aparecendo a playlist dessa série aqui para você assistir todos os outros episódios dessa série. Então você já aprendeu como você pode criar o seu Instagram de forma profissional, como é que você faz a bio, como é que você faz os posts pro feed, como é que você faz tudo isso para você começar a sair do absoluto zero, sem seguidores nenhum e começar a ter seguidores e depois fazer a sua primeira venda. Eu tô fazendo todo esse processo junto com vocês e no final das contas todo mundo vai sair feliz com a sua primeira venda, beleza? Então espero que vocês tenham gostado. Assistam essa série que apareceu ali pra vocês, porque realmente tá valendo a pena cada episódio, ok? Se você tá com dúvidas, essa é o fim das suas dúvidas e agora você já pode começar no mercado digital sem problemas nenhum, beleza? Veja-se no nosso próximo vídeo. Até mais. Fui!